Graças a Deus. Curve a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração nesta noite. Que a palavra do Senhor, ela possa nos direcionar. Fala conosco nesta noite. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28, versículo 10 em diante. Gênesis capítulo 28, versículo 10. A visão da escada de Jacó. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abrão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á no ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta a porta dos céus. Amém? Podeis tomar assento. Sabemos que Jacó, ele sai da casa do seu pai, fugido de seu irmão, porque ele toma o lugar do irmão nas bênçãos do pai. Ele não era o primogênito, mas ele desejava as bênçãos do seu pai. E agora ele sai fugido, porque o pai abençoa ele, e o irmão agora, com ódio, quer tirar a sua vida, e ele então parte, fugindo daquele lugar, e para agora em Berseba. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. Então, no meio do caminho, já tinha andado uns 600 quilômetros da sua casa. Ele para em um lugar cansado para dormir. E ele toma uma pedra como travesseiro. E ali ele vai descansar. Mas no meio do seu sono, ele começa a ter uma visão, ele começa a sonhar. E diz que tudo que ele vê, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ele diz: Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E sempre que nós falamos hoje a casa de Deus, nós sabemos que a igreja é a casa de Deus. Eu vou à casa de Deus. Então Jacó, ele estava em um lugar e ele diz: Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. A igreja é um lugar onde você vem para compreender o seu destino profético. Então Jacó, ele agora está caminhando, fugindo, mas ali é revelado todo o seu destino profético, tudo aquilo que Deus teria para entregar a ele. Deus se revela naquele lugar que ele diz: aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. E se apresenta a ele e diz: eu sou o Senhor Deus
de Abraão e de Isaque. E quem era Jacó nesse momento? Jacó era um homem fugindo, ameaçado de morte. Ele estava fugindo do seu irmão, que agora, com ódio, queria tirar a sua vida. Não tinha família, ele apenas tinha a bênção do pai. Muitas vezes nós falamos sobre Jacó, Jacó enganou seu irmão. Muitas pessoas pensam que Jacó saiu rico da casa do seu pai. Não, ele saiu apenas com a bênção do seu pai. O seu pai ministra sobre ele uma bênção que gera agora um ódio no seu irmão, que era o primogênito, que teria todo o direito, mas Jacó, ele usurpou aquela bênção, e ele sai agora peregrino, fugindo, indo para a casa do seu tio. Um homem que tinha feito tudo errado. E Deus ministra a bênção patriarcal para ele. Jacó descobre o seu destino nesse momento. O que Deus tinha para ele, o que Deus teria reservado para ele. Então, o que é a igreja? É a casa do propósito. É aqui que nós vamos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito da nossa existência? Por que existimos? Por que vencemos tantos obstáculos? Quando você vem à igreja, a vida ela muda. Quando você realmente vem à igreja, a tua vida ela começa a ter uma mudança. Eu digo não vir a um lugar físico, mas quando você faz parte da igreja, quando você é o corpo de Cristo, a tua vida começa a ter sentido. Então ele diz, no versículo de número 16, acordando pois Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Na verdade, Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Ele achava que era apenas um lugar que ele teria descanso, que ali ele poderia passar a noite, mas ali começa a revelação. E a palavra vem para ele e diz, e não te desampararei, até que haja feito o que tenho dito. Eu não vou te deixar sozinho, até que se cumpra toda a palavra que eu tenho para ti. Então Deus, ele deu a ele promessas agora que ele nem sabia, ele nem entendia como que iria acontecer dele, por exemplo, ser a bênção para as famílias. Diz assim, e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nesse momento, ele não tinha filhos, não tinha esposa, mas vem a palavra do Senhor para ele dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E vocês vão herdar toda a terra. A sua descendência será uma descendência próspera. Muitas vezes as pessoas olham para Israel hoje e se perguntam, o que tem Israel? Por que Israel é tão odiado? Ou porque ele é tão próspero? Aqui começa a palavra de profecia para Jacó, que é Israel. Toda a descendência de Jacó se forma Israel. E até nos dias de hoje, nós percebemos que as famílias são abençoadas pelas bênçãos de Israel. Por tudo aquilo que Deus prometeu a Jacó, até os nossos dias. Os maiores inventos estão nas mãos dos filhos de Jacó. Todas as bênçãos estão nas mãos dos filhos de Jacó. As riquezas, tudo isso porque Deus teve um encontro com um homem que não sabia onde estava, mas ele entende que o lugar que ele estava não era um lugar comum. Quando você tem entendimento que estar na casa de Deus não é um lugar comum, que algo sobrenatural acontece, que Deus vai revelar qual é o seu propósito na sua vida.
Então ele está ali buscando agora entender tudo o que estava acontecendo. E essa mentalidade deve ser normal no meio dos seus problemas, porque isto é a casa de Deus. Podemos olhar para Jacó nesse momento e entender, ele estava fugindo, ameaçado de morte, sem família, sem bens, com um pouco de azeite. Ele acorda daquele sono, ele pega o seu azeite e derrama sobre a pedra que ele dormiu, e ele diz, este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. E a promessa vem, eu não te deixarei. Quando você faz uma aliança com Deus, saiba de uma única certeza, Ele não vai te deixar. Pode passar pela água, pode passar pelo fogo, Ele vai estar contigo todos os momentos. Eu quero essa dimensão, eu quero aprender, me ensina a ensinar os meus filhos. É isso que nós devemos chegar na casa de Deus e perguntar, me ensina, me mostra qual o caminho, me mostre como eu devo fazer essa aliança, mostre como administrar a minha casa. Deus estava falando agora com o homem, que ele não tinha esposa, não tinha filhos, mas Deus estava dando a ele um propósito. Todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. No versículo 16 diz assim, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. O Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Versículo 17 disse, e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta para os céus. Quão terrível é esse lugar. Ele olha aquele lugar e diz, como esse lugar é maravilhoso, como esse lugar é produtivo, e a igreja é a porta para chegarmos ao céu. A igreja é a porta que pode nos conduzir ao céu. E ali ele vê anjos subindo e anjos descendo. No versículo 12 diz assim, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. A escada estava na terra e tocava nos céus. O reino sobrenatural, ele parte da terra. Muitas vezes nós queríamos que algo sobrenatural acontecesse, mas tudo que é sobrenatural parte da terra e não do céu. O céu é natural, Deus é natural, seus anjos são naturais. Quando nós reconhecemos Deus, quando nós entendemos o poder de Deus, aí então se torna o sobrenatural. Aí aparece o sobrenatural. O que é sobrenatural? É aquilo que eu não consigo explicar. Eu vou explicar para alguém e falar, olha, não tem coisa melhor do que servir a Deus. A pessoa que não sabe o que é servir a Deus, ele não entende. Então é algo difícil até de explicar. Isso é o sobrenatural. Faça uma aliança com Deus. A pessoa diz, mas fazer uma aliança como? Então, quando Deus se revela, e você consegue entender que a igreja é a porta para o céu, e que há anjos subindo e anjos descendo. Eles levam o teu louvor, eles levam a tua necessidade aos céus, e eles retornam trazendo a bênção. Há anjos com o empenho de levar aquilo que o homem está buscando, aquilo que nós estamos precisando. A responsabilidade para que as coisas aconteçam está sobre a igreja. Se nós entendêssemos o poder que há sobre a igreja, nós, em tempos difíceis, não deixaríamos de estar na igreja. Em tempos de necessidades,
não deixaríamos de buscar a Deus. Mas parece que quanto mais necessidade o mundo tem, mais ele se afasta de Deus. Jacó, ele estava ali naquele momento mais difícil da sua vida. Era perseguição de morte. E Deus se revela para ele naquele lugar. E ele diz: quão terrível é este lugar. Quão maravilhoso é este lugar. E este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. E ali ele pega o pouco azeite que tem, e ele derrama sobre aquele lugar, e ele levanta um altar. Ele levanta ali um memorial. Foi aqui onde Deus apareceu. Foi aqui que Deus falou comigo. O divino é natural. Deus é natural. Tudo que vem dos céus é natural. Sobrenatural é para nós. Algo que nós não conseguimos explicar. Deus não se explica. Mas aquilo que Ele faz, eu não consigo explicar. Então a escada está na terra. A terra é o seu trabalho. A terra é o seu lar, a sua vida, as suas necessidades. Tudo isso é a terra. Você deve estar 24 horas conectado com os céus. Então a igreja não é um lugar que você vem só quando tudo está bem. A terra é o lugar de... A igreja é o lugar de conexão. E diz, as portas. Ele olha e diz que é a porta para o céu. O que é uma porta? A porta é um lugar de conexão. A porta é para fortificação, para guardar, para julgamento. A palavra diz que os anciões, eles sentavam nas portas da cidade, e ali eles faziam julgamentos. As cidades eram muradas, e não entrava qualquer pessoa. Era ali, os anciões da cidade perguntavam o que você vai fazer na cidade, o que você está carregando. Então a porta é sempre um lugar de julgamento para entrar. E após, por uma coluna como memorial, ele pega aquela pedra que ele dormiu, e ele levanta como uma coluna, um memorial. E ele diz, este lugar é a casa de Deus. Foi aqui que Deus falou comigo. Quando você marca para a próxima geração, o que a igreja faz? A igreja é o lugar onde nós vamos ter uma conexão com Deus. E nós estaremos marcando a próxima geração. E diz assim, e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, todas as famílias serão benditas. Através dessa unidade com Deus, todas as famílias podem ser abençoadas por nós. Mas é necessário entender esse lugar. Qual o propósito desse lugar? O porquê que nós devemos estar nesse lugar? Por que nós devemos estar em conexão com o espiritual? Por que nós não devemos nos esquecer e ter sempre um memorial? Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Quando você marca a sua geração, ela passa a ser abençoada. O Senhor vai sempre cuidar. A palavra da promessa aqui, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Eu não te deixarei. E aqui, Jacó, ele faz uma aliança com Deus. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo,
e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para dormir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ali ele faz uma aliança com Deus. Se o Senhor me guardar, se o Senhor me der de vestir, se o Senhor me der de comer, se o Senhor me livrar das perseguições, se o Senhor permitir que eu volte à casa do meu pai, qual é a nossa busca? Voltarmos à casa do Pai. O que Jesus veio fazer na terra? Nos levar ao Pai. Ligar os irmãos, a cruz simboliza a ligação com os céus. Ligação entre irmãos e ligação o céu e a terra. Se o Senhor nos levar de volta ao Pai, e Jesus ele veio nos levar de volta ao Pai. Se o Senhor me levar de volta ao Pai, é uma aliança. Então Jacó, ele nos mostra uma aliança, fazendo uma aliança com o espiritual, com o sobrenatural que somos nós que trazemos. Quando nós cremos, nós trazemos aquilo que para nós é impossível de explicar. Que ligação Deus tem conosco? Por que Deus vai nos abençoar? Porque nós temos uma aliança com Ele. E Ele tem uma aliança conosco. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Igreja é o lugar que você está preparando a próxima geração. O que é a igreja? Igreja é o lugar que sempre a próxima geração, ela estará sendo preparada. Dentro do ensinamento, dentro do caráter, dentro da palavra, sempre Deus vai estar preparando uma próxima geração. Vem ao nosso coração sempre tentarmos desistir. Ah, mas essa geração é perdida. Se nós olhássemos para Jacó, e ele contasse a história, ou o irmão dele contasse a história, ou o pai dele contasse a história para nós, nós íamos pensar, Jacó está perdido. Mas Deus, Ele busca os perdidos. E nós estamos aqui, porque um dia Ele nos buscou. Ninguém dava nada por nós, mas Ele nos buscou e fez uma aliança conosco. Então a igreja sempre vai preparar a nova geração. Nós temos que crer que Deus, Ele liberta, que Deus salva, que Deus transforma. Então, a palavra é sempre para levar uma mudança na vida do homem. Capítulo 3 de 1 Timóteo, capítulo 3 diz assim: os deveres dos bispos e diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, sendo soberbo, caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta ou no laço do diabo. Então a palavra, ela sempre vai nos direcionando como devemos viver. Jacó, ele tem um encontro com Deus, e ali Deus vai ensinando como que ele deveria viver, como ele deveria ser, na aliança. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna
e firmeza da verdade. Nós sempre temos que perguntar: Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer de mim? Qual é o teu propósito na minha vida? O que o Senhor tem para me dar como direcionamento? Sempre pronto a aprender e a buscar. Então Jacó, ele vai demorar 20 anos aprendendo até retornar à casa do seu pai. Até perder tudo aquilo que a vida tinha distorcido na vida dele. Ele vai aprender a caminhar, vai aprender a obedecer, vai aprender a adorar o Senhor, vai aprender a cumprir com seus votos. Tudo isso Deus vai preparando. Ainda que se desvie no caminho, quando olhamos para a família de Jacó, sabemos que o erro sempre está próximo deles. Mas Deus tem uma aliança com eles. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. Deus não muda. Ainda que nós venhamos fracassar, Deus não fracassa, porque Ele formou uma aliança. Ele nos chamou, e através do sangue de Cristo, nós temos uma aliança com Ele. Então, sempre procurar, ensina-me, dá-me sabedoria, como eu devo buscar, como eu devo sair dessa situação. Abra tua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 4. Versículo 6 diz assim: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorre toda a terra. O povo saindo da escravidão, o povo saindo da desobediência, ele sempre busca levantar a casa de Deus. Há um chamado para não abandonarmos a casa de Deus. E para Zorobabel, ele já estava 13 anos ali tentando levantar o templo ao Senhor. E todos corriam para seus afazeres. Ninguém estava preocupado com a casa de Deus. Mas o Senhor vem dar uma palavra ao povo e diz, olha, Zorobabel começou e ele vai terminar. E uma coisa eu vos digo, não despreze o dia das pequenas coisas. O grande problema que nós temos é que desprezamos os dias das pequenas coisas. Esperamos ver algo muito grande, mas a obra de Deus, ela começa pequena. Ela começou com um homem que não tinha esposa, não tinha filhos, e estava perseguido. E Deus levanta através de Jacó uma grande nação, até os dias de hoje. Perseguido, todos querendo destruir, e a grande pergunta é, por que não destroem? Por que não derrubam? Eu já tive o privilégio de ir 7 vezes a Israel, e a grande pergunta é, por que não destrói? Porque Deus tem uma promessa. Eu estarei contigo todos os dias. Ninguém toca em você. Assim somos nós. Quando nós entendemos o que é a casa de Deus, o que é a aliança com Deus,
Não vai faltar pessoas querendo nos destruir. Mas todos serão frustrados. Todos serão frustrados. Não despreze o dia das pequenas coisas. Há momentos que parece que nada está fluindo. Eram os dias de Zorobabel. 13 anos. Ele lançou os alicerces, pensando, vamos retornar à casa de Deus. Vamos levantar a casa de Deus. E o povo, cada um ia cuidar dos seus afazeres. Esqueceram a casa de Deus. Mas Deus diz, as mãos de Zorobabel começaram a construir e vão terminar. Faça uma aliança com Deus. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aqui há anjos subindo e anjos descendo. Todo mundo vê? Não. Não é todo mundo que vê. Mas tem anjos subindo. As suas orações, elas sobem aos céus. O seu choro, o seu pranto, são levados diante do trono de Deus. E Ele responde. Não desanime por nada. Pelas perseguições, pelos levantes, pelos erros. Aconteça o que acontecer. Deus é fiel. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nesta manhã, nesta noite. Não despreze o dia das pequenas coisas. Talvez você está dizendo, mas eu sou muito pequeno. Eu não compreendo tantas coisas. Mas não despreze. Quem era Jacó? Apenas um fugitivo. Alguém que enganou seu pai, enganou seu irmão. Mas tinha o desejo de acertar. Tinha o desejo de conquistar a bênção. O que nós não podemos perder é o desejo, a busca da bênção de Deus. Pedir para que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça uma aliança com a nossa casa, com a nossa família. Que o Senhor nos guarde nos momentos difíceis. Fale com Deus nesta noite. Senhor meu Pai. Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Ainda que a minha palavra, ela possa fraquejar, a tua palavra não falha. Por isso, Senhor, sabemos que há anjos subindo e descendo nesse lugar. Nós podemos alcançar o sobrenatural, que é a tua presença, é a tua bênção, é a tua proteção. Ainda que muitos possam olhar e sem entender como conquistou, como tem feito, é inexplicável. A aliança com Deus é inexplicável. Muitos se perguntam, por que Deus os abençoa? Por que Deus guarda? Eles nunca terão uma resposta, se não buscarem Deus. A resposta está em Deus. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Senhor meu Pai, aqui está o teu povo nesta noite. Senhor, passado centenas, milhares de anos, Senhor, desta passagem de Jacó. Mas até hoje nós vemos a tua promessa sobre os filhos de Jacó. Até hoje nós somos testemunhas que as nações querem destruí-los. As nações se voltam contra eles. E é impressionante como um pequeno povo resiste. Como um pequeno povo recebeu do Senhor sabedoria para tantas vacinas, para tantos inventos. Senhor, nós queremos o Deus de Abraão. E queremos nesta noite fazer esta aliança contigo. Não nos deixe, não nos abandone. Senhor, que esta bênção, ela venha sobre a nossa casa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?